A casa onde Ana vivia sozinha era um espaço antigo, repleto de memórias de outras gerações da família. Embora tivesse um ar acolhedor, havia algo inquietante nas sombras que se formavam ao cair da noite. Talvez fosse a solidão, ou o peso do luto recente pela avó que ali viverá a vida inteira, deixando atrás de si uma atmosfera carregada de lembranças. Era uma noite como outra qualquer quando ela percebeu a primeira mariposa negra. Estava pousada no espelho do banheiro, imóvel, como se a observasse. Ana se aproximou, fascinada e, ao mesmo tempo, com uma sensação de desconforto inexplicável. Nunca gostou de mariposas, mas essa, em particular, parecia incomodá-la mais que o normal. Sentiu um arrepio e, antes de tentar espantá-la, desviou o olhar. Quando voltou, a mariposa havia sumido. No dia seguinte, uma ligação a despertou cedo. Era a mãe, com uma voz carregada de tristeza e hesitação, dando uma notícia dolorosa. Laura, uma amiga de infância de Ana, havia falecido repentinamente durante a noite. Ana sentiu-se atordoada, como se um vazio se abrisse em seu peito. A lembrança da mariposa no espelho veio à sua mente, mas ela logo afastou a ideia, pensando que era coincidência. Nos dias seguintes, ela se dedicou à sua rotina e ao luto. A casa continuava quieta, e as sombras pareciam crescer em cantos escuros, mas Ana tentava se manter ocupada para não pensar demais nisso. Afinal, uma mariposa era apenas um inseto, nada mais. Mas uma sensação incômoda persistia. Alguns dias depois, enquanto lia na sala, Ana percebeu um leve movimento no canto do olho. Ao erguer o olhar, viu uma mariposa negra, grande e pesada, pousada no espelho da sala de estar. O mesmo frio tomou conta dela, arrepiando sua pele como se algo invisível a observasse. A mariposa parecia desafiá-la, permanecendo ali, imóvel. Sentindo um estranho pavor, ela se aproximou e estendeu a mão lentamente, tentando espantá-la. A mariposa então abriu as asas, revelando um padrão vibrante, que contrastava com sua escuridão. O movimento foi lento, quase ritualístico, até que, num bater rápido de asas, ela desapareceu na direção da janela. Ana ficou parada ali, perdida em pensamentos, sentindo o peso daquele momento em cada fibra de seu corpo. A sensação de que algo não estava certo era inescapável, mas ela não conseguiu decifrar o que era. Ainda naquela tarde, recebeu outra ligação. Era um antigo colega de trabalho, avisando que Pedro, um colega de sua equipe anterior, havia falecido em um acidente. O choque a atingiu em cheio, trazendo à tona a lembrança da mariposa que acabará de ver. Dessa vez, ela não conseguiu afastar a coincidência. O padrão estava ali, inegável. Uma mariposa aparecia, e logo depois, uma morte ocorria. Ana começou a questionar a sanidade da ideia, mas o medo e a tristeza misturavam-se, invadindo sua mente. Aquela noite foi inquieta. Enquanto tentava dormir, a imagem da mariposa parecia flutuar em sua mente, preenchendo seus sonhos com visões escuras e sufocantes. Na manhã seguinte, os pensamentos de Ana estavam agitados. A inquietação que sentirá ao ver a mariposa parecia crescer dentro dela, como um presságio sinistro, uma verdade sombria que se recusava a ser ignorada. Na tentativa de encontrar respostas, ela tomou uma decisão que antes consideraria absurda: consultar uma vidente que, segundo rumores, sabia ler os sinais do sobrenatural. A vidente a recebeu em uma sala pequena e abafada, repleta de incensos e símbolos esotéricos. O olhar dela, fixo e penetrante, fez Ana estremecer. Sem rodeios, a vidente a convidou a sentar-se, e, antes que Ana pudesse explicar sua visita, a mulher mencionou algo que a fez prender a respiração. "Você anda vendo mariposas, não é?" Ana assentiu, trêmula, enquanto a vidente explicava que aquelas mariposas não eram meras coincidências. Eram mensageiras de uma entidade ancestral, conhecida em antigas lendas por atrair morte e sofrimento. A vidente lhe contou que a entidade sempre exigia sacrifícios, alimentando-se da dor dos que restavam para manter uma ordem obscura.
Mariposas negras apareciam como prelúdio da desgraça, assinalando aqueles que a entidade tinha em vista. O coração de Ana se apertou. A ideia de que pudesse estar ligada a uma entidade sombria era assustadora. Ela não queria acreditar, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que tudo aquilo fazia sentido, como se partes de um quebra-cabeça sombrio finalmente estivessem se encaixando. Desesperada, perguntou se havia algo que pudesse fazer para se livrar dessa ligação. A vidente suspirou, lançando-lhe um olhar triste e enigmático. Às vezes, fugir não é uma opção. Nos dias seguintes, as mariposas continuaram a assombrar Ana. Elas não mais surgiam apenas em momentos de tranquilidade, mas invadiam todos os cantos da casa, uma em cada janela, outra em frente ao espelho de seu quarto, e até mesmo na cozinha, onde, à luz da manhã, uma mariposa repousava silenciosamente sobre a pia. Sua presença parecia estar por toda parte, como se a casa inteira estivesse sendo gradualmente tomada por elas. Ana já não conseguia mais ignorar o padrão crescente. A cada nova mariposa, uma tragédia a acompanhava. Às vezes, ela mal conseguia lidar com a dor da perda, e logo as mariposas apareciam de novo, como um lembrete cruel da inevitabilidade do sofrimento. Mas não era apenas o luto que a consumia. Uma sensação de medo crescente estava tomando conta de sua mente, como se algo estivesse prestes a acontecer. Naquela noite, ela acordou com os olhos cheios de pavor. Em seus pesadelos, ela via amigos e familiares cercados por mariposas, como se estivessem se preparando para uma morte iminente. O som das asas batendo contra o ar parecia ecoar em sua mente, preenchendo cada brecha de seu sono. Ela via seus entes queridos sendo levados pela escuridão, as mariposas arrastando-os para longe. O medo de perder mais pessoas parecia estar ao seu redor a cada segundo. Mas o pior era a sensação de que, de alguma forma, ela estava conectada a esse ciclo de dor. A vidente não lhe dera respostas claras, mas suas palavras ecoavam em sua mente. Às vezes, fugir não é uma opção. Ana tentava racionalizar, mas seus pensamentos atraíam. Ela sabia que algo estava errado e que não tinha controle sobre o que acontecia. A casa, que antes parecia ser seu refúgio, agora parecia um cárcere. A cada mariposa que surgia, um peso mais pesado se fixava em seu peito. A pressão era insuportável, e Ana se via cada vez mais distante do mundo exterior. Tentou conversar com amigos, mas logo percebeu que ninguém acreditava nela. Eles a viam como alguém perdendo o equilíbrio, distorcendo a realidade. O distanciamento deles só a fazia se sentir mais sozinha, mais isolada, enquanto as mariposas se multiplicavam. Ela não podia mais ficar paralisada. Algo precisava ser feito. Se realmente houvesse uma entidade por trás disso, ela teria que enfrentá-la. Ana sabia que estava chegando ao limite. A pressão daquelas mariposas que pareciam rodeá-la incessantemente estava se tornando insuportável. Cada dia que passava, ela sentia como se o tempo estivesse se esgotando, e a casa, uma vez segura, agora era um lugar de pesadelo constante. As mariposas haviam tomado tudo, as paredes, os móveis, até os próprios sonhos dela. Era como se a entidade estivesse em cada canto, esperando pacientemente para que ela cedesse. A vidente, embora enigmática, havia lhe dado uma pista, um ritual. Algo que poderia ajudá-la a enfrentar a entidade e, talvez, quebrar o ciclo. Mas não seria fácil. Ana sentia que, se falhasse, perderia tudo. Ou pior, ela mesma se tornaria parte daquela teia de sofrimento e morte. Numa noite especialmente fria, Ana decidiu realizar o ritual. Tinha consigo velas, um antigo livro que a vidente lhe passará, e um amuleto que deveria servir como proteção. Ela preparou o espaço com cuidado, sentindo um calafrio enquanto as sombras pareciam se alastrar. O ar estava denso, como se a própria casa estivesse respirando com ela. Com os olhos fechados, Ana recitou as palavras do feitiço, e logo sentiu uma pressão crescente, uma presença que a observava. As mariposas começaram a surgir,
uma por uma, em torno dela. Elas batucavam suavemente nas janelas, mas logo começaram a voar mais perto. O zumbido das suas asas invadiu seus ouvidos, como uma melodia ensurdecedora. Foi então que a entidade se revelou. A figura, envolta em uma aura de escuridão, surgiu diante de Ana, seus olhos brilhando como chamas. A presença era opressiva, e a voz que falou parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, reverberando em sua mente. Você já está marcada, Ana, disse a entidade, a voz profunda e carregada de poder. As mariposas são minhas emissárias, e você é parte do ciclo. Você deve fazer uma escolha, se tornar minha mensageira, marcar outros com o sofrimento, ou se sacrificar para encerrar a dor. Ana estava paralisada, mas, ao mesmo tempo, algo em seu interior começava a despertar. A escolha diante dela era impossível. Ela podia ver a dor, a morte e o medo no rosto dos entes queridos que perderá, e a ideia de continuar o ciclo a horrorizava. Contudo, a outra opção, se sacrificar, parecia a única maneira de acabar com tudo. Com um suspiro profundo, Ana fez sua escolha. Não queria que mais vidas fossem perdidas. Se seu sacrifício fosse o preço para interromper a entidade e dar paz àqueles que amava, ela o pagaria. A entidade sorriu, e as mariposas, agora em uma nuvem densa, cercaram-na. Que seu sacrifício seja a última chave para quebrar o ciclo, disse a entidade, sua voz cheia de satisfação. Ana fechou os olhos, sentindo uma paz estranha e ao mesmo tempo dolorosa. À medida que as mariposas a envolviam, ela sabia que, ao custo de sua própria vida, o mal seria afastado. No entanto, enquanto as asas batiam ao seu redor, ela se perguntou se realmente havia terminado tudo ou se aquela era apenas uma pausa até o próximo despertar. Quando Ana desapareceu, a casa se silenciou. O vento parou, as mariposas se dispersaram, e, por um breve momento, a casa pareceu voltar à normalidade. As janelas ficaram quietas, e o ambiente, embora ainda sombrio, parecia mais leve. Com o tempo, as pessoas que Ana conhecia começaram a perceber algo estranho. As memórias dela, antes vívidas e cheias de detalhes, começaram a se dissipar. Amigos e familiares já não conseguiam se lembrar completamente de seu rosto, de suas palavras. Ela se tornou uma sombra em suas mentes, como uma história distante que nunca se concretizou. Sua ausência se tornou uma cicatriz invisível no coração de todos, mas ninguém conseguia identificar exatamente o que havia sido perdido. A casa, antes cheia de mariposas, agora estava em silêncio. O som das asas batendo havia cessado, e a escuridão parecia recuar, como se tivesse sido finalmente afastada. Entretanto, uma noite, um jovem amigo de Ana, que havia sido distante nos últimos meses, se viu atraído para aquela casa. Ele olhou para o céu escuro e, enquanto se aproximava da janela, viu uma mariposa negra, solitária, pousada no vidro. Ela estava ali, imóvel, como se estivesse esperando. Ele a observou por um momento, antes de afastar a visão com um estremecimento. O ciclo de dor e morte poderia ter sido interrompido, mas uma sensação perturbadora o assaltava, a entidade estava adormecida, esperando, como sempre. Talvez, naquele momento, ele tivesse percebido o que Ana soubera o tempo todo, que o mal nunca desaparece, ele apenas recua, aguardando um novo despertar.